No extremo sul de São Paulo, onde a cidade encontra a mata, existe um território que resiste. Parelheiros é abrigo de nascentes, de florestas e de culturas que atravessam gerações. Aqui, o povo guarani mantém viva sua língua, seus costumes e o cuidado com a terra. Uma forma de existir que ensina sobre equilíbrio e respeito. Entre trilhas, cantos e saberes, a Tenon de Porã é um lembrete de que preservar o meio ambiente é também preservar quem somos. Este documentário é um convite para conhecer um pedaço de São Paulo que pulsa natureza, memória e resistência. No extremo sul de São Paulo, a vida começa em outro ritmo. Aqui, o tempo parece seguir o compasso dos cascos e o cheiro do café passado. O Recanto Paraíso é um espaço onde o cotidiano rural resiste, um refúgio que mostra a cidade por outro ângulo, o da convivência com a natureza e os animais. Criado como parte do Polo de Ecoturismo de São Paulo, Recanto Paraíso representa um dos diversos modos de vida que se mantêm vivos na região de Parelheiros. Em meio à expansão urbana, essas áreas guardam tradições rurais e saberes que preservam o equilíbrio entre o ser humano e o ambiente. O ecoturismo aqui não é apenas lazer, é uma forma de reconhecer a importância do território, da educação ambiental e do cuidado com o que sustenta a vida. Momento desta conexão da natureza com o animal, esse momento de relaxar, de sentir o cheiro do café, do fogão, para mim é rotina. Mas para quem não tem isso, faz toda a diferença. E vamos combinar que eu abri a empresa em dezembro de 2019, em 2020 começa a pandemia. E foi o boom que todo mundo perdeu cliente, eu ganhei, porque todo mundo queria vir para o céu aberto, para não se contaminar e não adoecer mais, porque as pessoas ficaram trancadas. E isso fazia mal para elas. E aí a gente começa a fazer cursos, começa a buscar as maneiras de se legalizar. Então fomos nos cadastrando no Cadastur, fomos buscar ajuda com a SP Tours, que oferece para a gente assim, um leque muito grande de formação. E tudo isso vai transformando a minha vida e do meu marido. Então nós saímos. Por que eu gosto de falar isso? Para vocês verem que nunca é tarde, nunca. Fala assim, nunca vou fazer isso. Se há 6 anos vocês falassem para mim que eu estaria aqui fazendo isso com vocês, falam, você não foi, tirou cola. Nunca eu já fazer isso. A minha vida, aos 40 anos, a gente descobriu que era possível ter cavalo, eu e meu marido, em São Paulo. E começamos a acompanhar a galera. Em 6 meses, eu comprei 2 pangaré. Pangaré mesmo. O cara falou assim, pelo amor de Deus, você saiu daqui para comprar essa mercadoria. Porque a gente não sabia andar, não adiantava comprar cavalo de homem. E começamos a andar. Aí eu ficava num espaço alugado. Só que a gente ia embora e deixava eles. Aí o coração começou a ficar pequeno. Não dá. Aí sabe que a gente fazia? Eu dormia em um hotel de no meio do caminho. E no outro dia ficar mais rápido de chegar. Também não estava legal. Aí a gente começou a dormir numa casinha lá do quintal do homem que alugou espaço pra gente. Também não estava legal. O que a gente queria era essa vida, não era só o cavalo. Então a gente veio pra cá, lá no prédio, a gente vai no prédio, todo mundo assim, ó. Eu conheci meu vizinho, né? Foi a diretora, usava saltinho, taierzinho, toda mesmo, dondoquinha, madaminha. Eu nunca sabia o que era uma botina. A experiência equestre é o coração da propriedade. Entre aprendizados e descobertas, o visitante se aproxima dos animais, entende suas rotinas e aprende a respeitar o tempo da natureza. Cada gesto da selagem ao primeiro passeio reforça a ideia de que a relação entre humanos e ambiente é construída com paciência, escuta e troca. E aí, pra andar, vem aqui, faz uma fila. Nós vamos ter aqui um cavalo e uma mula. Vocês vão poder dar uma volta em cada. Então desce e volta para uma outra fila ali, tá? Para depois poder trocar. O cavalo chama-se Paco e a mula chama-se Sasha. Ok? Lá embaixo vocês vão aprender o que é uma mula e o que é um cavalo. Bora! A cavalgada pelo entorno do recanto conduz a uma imersão no território. O circuito revela a paisagem encantadora que se esconde em meia cidade. Um espaço de encontro entre o natural e o urbano,
onde o som dos cascos se mistura ao canto dos pássaros, e a presença das pessoas que vivem e cuidam dessa terra. No Recanto Paraíso, o tempo de cada vivência deixa uma marca, às vezes no chão, às vezes na memória. Plantar uma árvore, montar a cavalo, tomar um café, pequenos gestos que reafirmam o vínculo com o território. Em cada canto do extremo sul de São Paulo, histórias como essa mostram que tradição e natureza ainda caminham lado a lado. No coração da Mata Atlântica, ainda no extremo sul da capital paulista, está a aldeia Tenondé-Porã, lar de uma das maiores comunidades Guarani Embiá do Brasil. Um território que resiste há séculos, preservando suas tradições, sua língua e o vínculo espiritual com a terra. Desde os tempos em que as primeiras famílias Guarani cultivavam suas roças nas margens da represa Billings, a comunidade cresceu e se fortaleceu. Hoje, a aldeia abriga cerca de 1.000 pessoas e reúne espaços de educação, saúde e cultura, sempre guiados pela filosofia Guarani de equilíbrio com a natureza. Cada estrutura, cada pintura e cada gesto cotidiano reafirma a presença viva de um povo que sempre esteve aqui, muito antes da cidade se expandir ao seu redor. A força desse território não está apenas nas suas paisagens, mas nas vozes que o mantêm vivo. Entre elas, a do Caraí, representante da aldeia que compartilha o sentido de existir e resistir como o povo guarani em plena cidade de São Paulo. Aldeia, e a nossa aldeia é Tenondé-Porã, que está localizado, né, no extremo sul da capital de São Paulo. E nós somos do povo Guarani, né, que já temos mais de 500 anos de contato, né, com os não indígenas, mas que até hoje a gente mantém a nossa cultura, nosso modo de vida e o principal que é a nossa língua, né, que é a nossa língua Guarani e que até hoje a gente falamos a nossa língua e que mantemos a nossa cultura até hoje, né? Sempre preservando, sempre lutando pela nossa cultura, né? E por todos, pela natureza, pela terra, pelo nosso bem-estar, né? O bem-estar de todos da comunidade. E estamos aqui, sempre de portas abertas, de braços abertos para receber, para conversar. A língua, a música, a arte e o trabalho coletivo são expressões de uma herança que atravessa gerações. Aqui, a preservação da cultura se mistura à educação das crianças e ao cuidado com a terra. Fundamentos de um modo de vida que entende o bem-estar como o equilíbrio entre o humano e o ambiente. A aldeia Tenondé-Porã é um símbolo de continuidade. No extremo sul da maior cidade do país, ela reafirma que a tradição e futuro podem coexistir, e que preservar a cultura é também preservar a própria terra. No centro de Parelheiros, entre o sino da igreja de Santa Cruz e a estátua de Carolina Maria de Jesus, vivem camadas de história, cultura e resistência. É nesse espaço simbólico que se encontra a comunidade, e é desse mesmo espaço que surge a voz de quem está comprometido com o lugar. Lucas Lima fala sobre sua vivência como líder comunitário, o valor da água, da terra e da cultura para os moradores do extremo sul. Essa igreja de Santa Cruz, né, construída em 1898, ela é um marco histórico aqui da Praça de Parelheiros, né? Como as demais igrejas que tem no nosso território, que marca o símbolo do catolicismo, né? Ela foi construída por Amaro de Pontes, né? Que era um morador daqui, que foi participar da Guerra do Paraguai, e ele tinha como essa promessa de construir essa igreja nesse local, né? Que é a igreja de Santa Cruz. Como a maioria dos bairros aqui da região,
tem essa coisa com o catolicismo, né, com essa transformação. Os bairros, todos têm pequenas paróquias, né, então, como no bairro da Colônia, na Ilha do Bororé, na Barragem. Então, essa aqui virou o nosso símbolo, né? Quando fala de Parelheiros, a gente pensa primeiro nessa igreja, que virou um patrimônio histórico tombado, que tem uma representatividade muito bacana para o nosso distrito, né? Desde a criação do Polo de Ecoturismo, que é uma lei que vem para organizar o turismo, né, local, a gente percebe que tanto o turismo, mesmo ele organizado, ele traz alguns conflitos de não entender os povos originários da forma que deveria entender. Então eu não vou dizer para vocês que foi fácil, né, no início, mas hoje a gente vê da melhor forma. A presença da estátua de Carolina Maria de Jesus no centro de Parelheiros não é apenas um marco físico, é memória viva de uma mulher negra que morou aqui, que entendeu o lugar e fez da periferia pauta e voz. A igreja, o território, a praça e a estátua se entrelaçam com a vida comunitária, com lutas, memórias e aspirações de quem vive nesta região à margem do centro urbano, mas no coração de quem reconhece o valor da cultura e da natureza. Nós estamos aqui do lado da estátua da Carolina Maria de Jesus, né? Uma grande escritora brasileira, né? Uma best-seller, né? Escreveu vários livros aí, traduzidos no mundo inteiro. Para a gente é muito importante ter ela aqui em Parelheiros, né? Ela nasceu em Minas Gerais, fez a sua vida aqui em São Paulo e ela resolveu, na sua maioridade, viver em Parelheiros porque lembrava muito a cidade onde ela morava, no interior lá de Minas Gerais. E a importância de ter uma escritora dessa hoje representada aqui na Praça de Parelheiros mostra a nossa diversidade, né, de cultura, né? Uma região que foi colonizada, que teve os alemães, os indígenas sempre estiveram aqui. Ter Carolina Maria de Jesus, que é uma das maiores escritoras do mundo, representada aqui, com a sua figura, traz pra gente um pouco de quem é ela. Porque a maioria dos moradores de Parelheiros e da cidade de São Paulo desconhece quem é Carolina. E depois da vinda dessa estátua, essa representatividade no bairro, as escolas começaram a pesquisar mais, os professores, os estudiosos e as pessoas comuns, né? Como hoje a gente aqui batendo papo falando de Carolina, é uma abertura para as pessoas pesquisarem quem foi essa grande mulher, catadora, negra, e onde ela viveu seus últimos dias, que foi em Parelheiros, né? A voz de quem vive e lidera mostra que o cotidiano, a natureza e a cidade se cruzam aqui, e que proteger esse cruzamento é garantir vida, bem-estar e identidade. Dentro de uma cidade tão grande, é possível achar uma cultura maior ainda, que nos faz encontrar o limite da mata e da cidade, nos faz encontrar um povo que está aqui antes mesmo disso ser cidade, estado ou até mesmo um país. Nos dá a chance de sentir a natureza e de lembrar do senso de comunidade que muitas vezes a metrópole nos faz esquecer. Essa jornada em Parelheiros revela como a tradição, o turismo comunitário e a paisagem se entrelaçam no extremo sul da maior capital do Brasil. Bom, como eu vejo Parelheiros daqui 20 anos, né? Eu já estou há 20 anos fazendo um trabalho de liderança comunitária, um trabalho dentro da organização do turismo, da preservação da história, das comunidades, né? E da cultura local. Então, daqui 20 anos, eu almejo que esse nosso território seja mais valorizado pelo poder público, né? Seja mais valorizado pelo seu potencial, que é o potencial do meio ambiente, o potencial da cultura, da água, que é o nosso bem maior que a gente tem, né? A gente produz água em Parelheiros, então a gente sabe como que está a questão das mudanças climáticas há muitos anos. Então, assim, eu almejo que esse lugar seja protegido, seja respeitado, que as pessoas daqui sejam valorizadas e tudo que a gente vem construindo continue com mais ambição de proteção, com aquela ambição da gente poder proteger o que nós temos dentro da cidade de São Paulo, que é uma área rica em Mata Atlântica, rica em proteção de água e rica em cultura. Então eu vejo Parelheiros e eu queria deixar um recado, que a gente que é morador, que a gente que é daqui da cidade de São Paulo, venha conhecer Parelheiros e venha conhecer o que a gente tem de mais rico e proteger, ajudar a levar tudo que você conheceu aqui, você levar como lembrança e levar como uma questão de proteção mesmo, para a gente manter esse local, que aqui é o pulmão da cidade de São Paulo.